Olá, estamos aqui iniciando este podcast. Eu, Humberto, juntamente com os meus colegas Ivan Lucas e Ana Shirley, somos alunos da especialização em Educação do Campo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no campus de Crateús. Esse podcast é um processo avaliativo da disciplina Educação do Campo, Letramento e Linguagens, né, do professor Gilvan. E esse podcast, ele tem um tema principal, abordar a oralidade e a escrita, né? Uma oralidade e uma escrita baseada no processo de construção, que vai findar na preservação, na memória e no fortalecimento das lutas, né, da comunidade do campo. Ou seja, essa fala, a gente vai procurar discutir como que essa fala e como que essa escrita podem guardar memórias, memórias afetivas ao longo da vida, né? As histórias contadas e passadas a cada geração, né? E como isso pode fortalecer as lutas dentro das comunidades rurais, dentro das comunidades do campo, né? E nesse primeiro momento a gente vai focar sobre a relevância, né? Como é que essa oralidade ela vai ter importância na vida das pessoas, né? Na vida dos nossos, na vida daqueles que a gente tem convivência durante a vida e principalmente no início da vida, né? Sobretudo com foco principal na comunidade rural, né? Então, inicialmente, trazendo a questão da fala, né? Lembrando que a comunicação, ela é uma das primeiras necessidades do ser humano, né? Uma vez que a gente primeiro aprende a falar, depois vem a questão da escrita, né? E que força essa fala vai ter, né? O quanto isso vai trazer lembranças e memórias serão construídas a partir dessa fala, né? E aí eu trago um relato bem pessoal que eu lembro de muitas vezes pessoas da minha família, a minha própria mãe, contando histórias que a mãe dela havia contado. E ali nada é registrado, só coisas que foram passadas realmente de uma geração para outra, né? Então, assim, essa fala, ela vem, claro, para comunicar, mas também para transmitir conhecimento, transmitir saberes, transmitir valores, né? E também contar histórias, né? As histórias de um povo, a história dos avós, dos bisavós, daqueles que vieram antes e de coisas que foram aprendidas com essas pessoas. E com isso, uma série de valores iam sendo construídos. E assim, são as histórias contadas, são as festas vividas, os acontecimentos, né? E aí a gente pode lembrar de falas, eu acredito que todas as pessoas lembrem de uma fala marcante, seja da sua mãe, do seu avô, avós, né? Então. E muitas dessas pessoas talvez possam até nem mais estar com a gente, né? Mas a gente consegue lembrar até o tom de voz, né? Então, assim, a fala, ela vem como um lugar importantíssimo de construção de memórias e construção de memórias não registradas, né? Então, a gente vai construindo esses saberes ao longo da vida. E aí isso vai sendo guardado, né, como um acervo pessoal, digamos assim, nas memórias, né? E isso vai ser passado para gerações, né? Quem nunca ouviu falar ou até mesmo falou. No meu tempo era assim, no tempo da minha mãe era assim. Eu acredito que isso é, é um lugar afetivo de muito valor para todo mundo. E mais à frente vai ser abordado de maneira mais aprofundada a questão da escrita, né? Eu vou falar brevemente sobre essa importância na questão do registro, né? A importância de registrar essas coisas oriundas da fala, né? O quanto isso vai ter significação para as gerações. Por quê? Quem não conheceu determinada história pela fala, vai conhecer através da escrita.
através de um registro de alguém, seja por um cordel, por uma carta, por um diário, que antigamente era um hábito que as pessoas tinham, até como uma forma de expressar sentimentos e até desabafar mesmo, né? E trazendo características do campo, né? De coisas que aconteciam ali no dia a dia delas, né? Então, esse registro da fala, né, através, sobretudo da escrita, né, tem a importância de deixar para outras pessoas que não tiveram acesso àquela questão, àquele assunto, através da fala. E aí, como fazer esse registro, né? E aí que entra a questão, que também será mais aprofundada, da escola do campo, né? Como que a escola do campo vai ter uma importância significativa no ensinar, né? No ensinar, no letramento em si, na questão de as pessoas conhecerem a escrita e ali, sobretudo para as comunidades do campo, isso ali vai ter uma dimensão gigantesca porque é como se ela eternizasse aquilo que ela sabe, né? Então, a escola do campo vai ser esse lugar de ensinar realmente, de trazer um valor para aquele conhecimento gerado no campo, trazido de uma geração para outra, como nos exemplos das receitas, né? Receita de bolo, de queijo, de coisas que a comunidade do campo produz, entre outras coisas, né? E aí, com isso, vai trazendo uma singularidade na questão do respeito à cultura, né? Do respeito à identidade da pessoa do campo, né? Então, assim, mostrando que aquele conhecimento, aquela perspectiva tem sim um valor gigantesco e merece ter uma atenção. Então, assim, o falar e o escrever vai manter viva, né, um conhecimento, a memória do povo do campo. Olá, pessoal. Eu me chamo Ana Shirley Soares e sou pedagoga formada pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente faço a especialização em Educação do Campo pelo IFCE, Campus de Crateús. E hoje eu quero continuar esse debate falando um pouquinho sobre a importância da escrita na educação do campo, e especialmente olhando aí para a nossa realidade aqui no sertão cearense, na região de Crateús. E quando a gente fala em educação do campo, a gente está falando o quê? A gente está falando dessa escola que vai nascer aí do próprio povo, das comunidades rurais, das famílias agrícolas, uma escola que reconhece o valor da vida no campo, o trabalho, as tradições, o jeito de falar também, e tudo isso que está muito interligado, né? E diante de tudo isso, é muito importante ressaltar que a escrita ela tem um papel muito especial nesse processo. Por quê? Porque é por meio da escrita, dos registros das histórias, é que tudo isso é preservado. Então, a oralidade é fundamental. É através da oralidade que a gente escuta as histórias, as aprendizagens do dia a dia. É através disso que a gente consegue transformar tudo isso que é oral, tudo isso que é história, em palavras escritas, né? É a partir disso que elas conseguem ganhar força, que elas ganham permanência. É a partir dessa escrita que pode ser aí um registro compartilhado entre as gerações futuras. Isso não só dentro da comunidade, mas fora. Então, quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente sabe sobre essas tradições das instituições do mais o campo ganha força. E quando a gente, enquanto escola, a gente incentiva o estudante a escrever sobre a própria vivência dele, sobre a seca, sobre a colheita, sobre as festas que acontecem nas comunidades dele, sobre a cultura que eles vivem ali, a gente está ajudando cada vez mais a fortalecer esse processo de identidade, que é não só do aluno,
mas fortalece o processo de identidade da própria comunidade. Então, gente, a escrita, ela se torna isso, ela se torna essa ferramenta poderosíssima de valorização e de luta também, porque é através dela que o povo do campo ele pode registrar sua memória, pode reivindicar os seus direitos e mostrar que o conhecimento não está só na cidade, não, mas também está no campo. Está nas mãos de quem planta, está nas mãos de quem cuida e de quem vive com a natureza, que é a realidade deles. Então, nós que somos professores e somos especialistas em educação do campo, nós temos esse dever e esse papel de ensinar a norma culta, mas ensinar a norma culta sem desvalorizar esse nosso modo de falar, um modo de falar do povo nordestino. Então, ela não pode servir para apagar o modo do sertanejo ser, o modo de nós falarmos. Ela deve servir para nos dar mais voz ainda, porque a gente acredita que a escrita no contexto da educação do campo, ela vai servir muito além de você aprender a escrever, aprender gramática e tudo mais. Ela vai ser o quê? Vai ser um ato de resistência, de pertencimento. É basicamente uma forma de dizer assim, ó, nós existimos, nós estamos aqui, nós temos voz e nós produzimos conhecimento e a gente tem orgulho das nossas raízes. Então, a gente espera, deseja e propaga que a escrita no campo ela consiga falar por si só. E que essa fala, pessoal, faça com que a gente veja o nosso sertão continuar bem vivo, não é mesmo? Então é isso. Muito obrigada. E eu passo a palavra agora para o meu colega Ivan. Oi, pessoal, eu me chamo Ivan Lucas, sou formado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente sou educando da especialização em Educação do Campo do IFCE Campus Crateús. E eu trago na minha fala a importância da escola e, sobretudo, claro, a escola do campo e a educação do campo como esse espaço destinado a agregar valor à cultura camponesa. Desse modo, a gente entende que a linguagem oral e escrita dos camponeses se enquadra dentro dessa ideia de cultura camponesa, porque nessa bagagem existem expressões, histórias, cantigas, poesias e demais marcas da oralidade das comunidades, das famílias, que são importantes para que ocorra a valorização, desse povo. Portanto, é dever da educação do campo possibilitar a sistematização desses conhecimentos, dessa produção cultural e construir junto aos educandos novos conhecimentos, utilizando, se fazendo uso dessa ferramenta, que é a disciplina, de língua portuguesa, o ensino das linguagens, para contextualizar os processos de ensino e aprendizagem que ocorrem nas escolas do campo, a partir, pegando a realidade das comunidades, e com isso fortalecer dentro dessas escolas, dentro da educação, a identidade, é dizer o quanto essa cultura camponesa ela é importante, ela é válida, que não é só o conhecimento científico, que também é importante, né, mas tudo o que é produto cultural também tem a sua importância, né? Tudo que é conhecimento popular também deve ter a sua devida importância. E juntando esses dois fatores, conhecimento científico e conhecimento popular, se produzir um conhecimento a partir dessa união. E esses elementos têm a potencialidade de tornar o estudo ainda mais atrativo, trazendo mais significado para aqueles que estudam. Então, gente, dentro dessa importância, que eu já ressaltei aqui,
a gente pode encontrar inúmeras possibilidades de se trabalhar a oralidade, a escrita, e eu trago aqui algumas delas, como por exemplo, né? É possível trabalhar o registro da história das comunidades através da pesquisa, né, de histórias contadas pelos troncos velhos, os idosos, pessoas que vivenciaram a fundação dessas comunidades, desses assentamentos, hum, que escutaram muitas histórias e que contam muitas histórias, porém muitas vezes a escola ela não valoriza esse, essas histórias orais, né? Então a educação do campo pode e tem o dever de escutá-las e registrá-las, né, através de muitas pesquisas que podem culminar em produtos como um livro de histórias da comunidade, exposições, produções audiovisuais, enfim, são inúmeras possibilidades que cabe a cada educador, cada educadora pensar e usar da sua criatividade junto aos educandos. É possível também trabalhar gêneros textuais, como a receita, né? Também nessa pesquisa, pesquisar o que essas comunidades têm de bagagem, né? A respeito de receitas que são passadas de geração para geração e fazer registros, produção de livros de receitas e expor para a comunidade escolar no geral. Também a possibilidade de catalogação de palavras utilizadas pela comunidade, fazer um estudo etimológico dessas palavras, tentando entender as suas origens, os seus significados para as comunidades, para as pessoas. O trabalho também com gêneros textuais relacionados à poesia, o cordel, as marcas das expressões culturais, se a comunidade tem grupos de reizado, que tem marcas da oralidade muito fortes dentro dessas manifestações culturais, né? Que podem ser produtos, objetos de estudo do ensino de linguagens, da educação do campo. Então, basicamente, esse é o papel da educação do campo e do ensino de linguagens dentro, né, dessa perspectiva de valorização da identidade camponesa.